como nasceu o pensamento e o desenvolvimento cognitivo sapiens na fabricação da razão. E de Jardias de Vasconcelos. O pensamento nasceu da linguagem. A mesma é produto do som, como o som transformou-se na fala, a referida em linguagem, sendo hoje formatada em razão construída. A razão é o pensamento sustentado por ideologias hermenêuticas. O que será explicado? O nascimento da fala por meio do som. Importante o entendimento da evolução das espécies pelo estudo da biologia genética. Todas as espécies remontam ao DNA primeiro, a composição genética das múltiplas espécies. Deste modo, todas as espécies tiveram a mesma origem, partilham de um único DNA, somos todos parentes. Importante a explicação. Qual a razão de ser o Homo sapiens, a única espécie que é capaz de fabricar o pensamento? Para tal, é fundamental o entendimento científico, o motivo pelo qual o mundo primata transformou-se em Homo sapiens. Os primatas surgiram há cerca de 100 milhões de anos, tipificados em duas subordens, prosímios e antropóides. Os prosímios subem ordem de primatas noturnos e arborícolas. Os antropóides em hominídeos e pongídeos. Os hominídeos em vários gêneros, todos extintos, salvo o Homo sapiens, que evoluiu para o sapiens pós-contemporâneo. Os pongídeos, macacos de várias denominações, gorila, chimpanzé, orangotango, gibão, entre outras classificações. Os hominídeos, a evolução de primatas que caminharam em 3 direções: chimpanzés, bonobos e o Homo sapiens, motivo pelo qual geneticamente o Homo sapiens é o terceiro chimpanzé. A explicação científica é exatamente o mesmo DNA, com a diferença de apenas 1%, sendo que a proporcionalidade do DNA
dos homens entre os homens, praticamente a mesma dos chimpanzés entre os homens. Deste modo, necessário entender por que o Homo sapiens não é essencialmente um chimpanzé, quando geneticamente é. A evolução sapiens resultou quando um grupo de primatas da mesma tipificação genética adentrou a savana, não voltando à floresta, teve que erguer a cabeça para ver à distância seus devoradores. O esforço contínuo levou ao fenômeno do bipedismo, com a cabeça erguida sobre os ombros, possibilitou a produção das cordas vocais, produzindo o som, resultando na fala, transformada em linguagem. Com a linguagem, foi possível produzir o pensamento, base substancial da razão construída, passando por diversos tempos históricos. Ao Homo sapiens pós-contemporâneo. Entretanto, em consideração à lógica formal dedutiva aplicada às ciências do espírito, a razão é absolutamente ideológica, salva-se quando a referida for construída no uso sintético em defesa da indução empírica das ciências naturais. Do ponto de vista genético, morfologicamente, o Homo sapiens adquiriu sua formatação atual. Com efeito, toda essa evolução bípede transformou primatas em Homo sapiens, sendo que o DNA é exatamente o mesmo. O pensamento nasceu da linguagem como produto do som, levando ao Homo sapiens ser exatamente o que é na construção da razão. Entretanto, se não fosse tal processualidade adaptativa, não seria possível o surgimento do Homo sapiens. Prevaleceria na floresta apenas o instinto. Edgar Dias de Vasconcelos.